Paz e bem, gente querida, de paz e bem. Um bom e abençoado domingo para todos e todas. Paz e bem, gente querida. Hoje vamos conversar sobre o manto tupinambá e o profetismo. Mas antes da gente começar a nossa conversa, aqueles recadinhos de sempre. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Faça a sua inscrição. Se inscreva no canal Paz e Bem, dê o seu joinha, seu gostei, não é? Compartilhe em suas redes sociais, espalhe esse vídeo, não é? Esse programa entre amigos, entre pessoas que você acha que gostariam de compartilhar, né, dessa nossa conversa. Também, se você quiser, se você puder, faça a sua assinatura solidária. Nos ajude, não é? E aos assinantes, às assinantes, nosso muito obrigado, gratidão desde já. Tá bem? Muito bem, gente. Muito bem. Vamos conversar, né, na nossa roda de conversa do domingo, sobre o manto tupinambá e o profetismo. Do manto tupinambá, a chegada, não é? Dele lá, que estava na Dinamarca, e chegou ao Brasil. Né? Teve uma solenidade pública no Museu Nacional, com a presença do presidente, do governador do estado da Bahia, de outras lideranças do governo e também lideranças dos povos originários. E uma dessas lideranças do povo originário, dos povos originários, a Iacui Tupinambá, leu um manifesto. Né? E nesse manifesto provocou um certo desconforto, segundo alguns, em relação às críticas, né, que foram feitas ao governo, ao Estado brasileiro. E eu gostaria de trazer essa reflexão hoje porque, na minha leitura, a crítica expressa no manifesto carrega em si uma mensagem extremamente profética. E que a gente ultimamente deixou de escutar. E talvez seja por isso que a gente se ressinta um pouco do tom, né? Eu vi em alguns espaços progressistas essa questão, né, do tom do manifesto. Mas os profetas não escolhem o tom. Os profetas gritam, falam, dizem aquilo que precisa ser dito. Revelam a nudez, não é? Diante dos adereços, né? Diante dos adornos que príncipes, reis, desde a antiguidade, aí eu pego, né, a dinastia, né, que veio, né, com Davi, né, Salomão e todos os reis de Israel, em relação a isso. O profeta é aquele que grita e diz a verdade e fala diretamente ao rei. E fala diretamente. E isso provoca incômodo, desconforto, mas a palavra é necessária. A palavra é bendita. Porque como própria fala da liderança, né, é que eles não são adversários do governo. Não são adversários do filho de Dona Lindu. E eu achei muito interessante isso. Né? Ela falar como Lula, se dirigir a Lula como filho da Dona Lindu. Porque lembra ele que Lula também tem sangue indígena. Porque Dona Lindu, como, né, sertaneja, carrega em seu sangue
não uma ancestralidade distante, mas muito próxima, ela também índia, né? Essa coisa, né, do sangue, da ancestralidade, do antepassado, né, que nós temos. Da minha bisavó índia, bisavó materna, que foi amarrada no pé da mesa para ser domesticada, e que eu não sei o nome, mas eu a honro. E nessa honra a essa minha ancestral e as minhas ancestrais, a minha ancestralidade é que a fala, né, da liderança dos povos originários, lidos por Yakui, ela ressoou e bateu muito forte em mim. Lula, claro, né, tentou contextualizar, trazer para o campo do real, da realpolitik, daquilo que ele chama de precisa-se ter inteligência política, né? Expertise e esperteza, jogo para lidar com Lira e com o MST, ter que lidar com, né, os movimentos sociais e né, o agronegócio, enfim. Não bater de frente com os militares, né? Essa sim casta, família militar, né? E tudo que tiver a oportunidade de estar presente, reverenciar o ministro da Defesa, né? Aquele que tinha familiares e amigos acampados na frente, que é um ato democrático, né? Se fazer presente em acampamentos na frente dos quartéis, segundo ele. Então, são essas contradições de um governo, de um rei que adora a Javé, mas também a deuses estrangeiros, que o profeta clama e grita, e diz, e coloca. E assim todos os profetas, né, foram também, né, amaldiçoados pelo Estado. Destaco nessa fala do Manifesto do Tupinambá, dos povos originários, a Yakui, né, ela lê no manifesto o seguinte trecho, eu gostaria que a gente percebesse. A análise perfeita da conjuntura. E que é difícil, mas é necessária de ser dita. Nós somos violados há muito tempo, nós, os povos originários. Mas, ultimamente, o Estado e as instituições patrimonialistas desencadearam a retirada dos direitos que afetam toda a contenção da vida no planeta. Olha aí os incêndios. Qual o orçamento, pergunto, do Ministério do Meio Ambiente? Qual o orçamento do Ministério dos Povos Originários? Qual o orçamento dos Direitos Humanos? Qual o orçamento? Enfim, as coisas precisam. O IBAMA precisa. Sim, mas em 2 anos não dá para fazer tudo. Mas há tetos, há limites, há PICs, há emendas parlamentares que tem que ser. E aí tem que negociar. E como aprendi com o bom Marx, os governos e os sistemas se destroem internamente a partir das suas contradições internas. E isso é que é assustador. E o profeta, Marx, sabia disso. Daí ele falava da crise sistêmica do capitalismo. Mas isso é motivo para a nossa outra próxima conversa. Mas continuemos aqui. Temos hoje
o pior Congresso da história da República. Um judiciário egocêntrico e parcial. Um governo, senhor presidente, que nós entendemos o porquê, enfraquecido, acorrentado a alianças para se manter no poder. E ainda uma quantidade considerável de veículos de imprensa que fazem o papel sujo para o sistema dominante. Não respeitam as leis, nem os tratados e convenções internacionais. Vivemos uma democracia distorcida. Onde é que eu assino? O profeta é isso. O manto, o ancião de quase 400 anos, diante da Pax Romana, da Pax Brasílica, assim eu coloco, né, renomeio, não como aquela nas armas, mas baseada nos acordos, nas acomodações, né, nas conciliações da nossa história, a Pax Brasílica, essa palavra dura, nos convoca, nos inspira e espero que tenha caído em bom solo. Creio que sim. E acho, inclusive, que a gente precisa, em certo sentido, entender Lula e o seu governo e as condições reais, como eu disse, a realpolitik, no sentido da sua... Não é? Mas o próprio manifesto diz, a gente entende as situações, mas um governo enfraquecido, porque precisa manter uma unidade. Pergunto, qual o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA? Os povos originários têm demandas de séculos, fato, difícil em 2 anos. A destruição foi forte, foi grande. Mas eu pergunto, até quando? Então é nesse sentido que eu creio que a fala dela deve ser entendida, inclusive por Lula, não como uma crítica a ele ou ao seu governo, mas ao Estado brasileiro, que excluiu o povo tupinambá do retorno, não é? Do seu manto, do processo, dos acordos que foram feitos com o Estado da Dinamarca, para que o manto, não como é colocado no site, né, do governo, uma doação do governo dinamarquês, mas uma entrega daquilo que foi roubado. E é preciso dizer, é isso. Quem teve a oportunidade, como eu, de ver os museus da Europa, vá ao Museu de l'Homme, Museu do Homem, lá em Paris. O Museu do Homem em Paris. Sim, do homem. Não da humanidade, do homem. O que você vai encontrar lá? Eu me perguntava, esse trono desse rei daqui da África foi doado? Reis não entregam tronos, nem cetros, nem sacerdotes entregam símbolos religiosos como o manto tupinambá. Ah, reverendo, trazer para a aldeia vai colocar essa peça histórica, antropológica em risco, que se construa condições para que ele seja protegido. Mas tem que estar com o povo. Em África, como gostam de dizer os portugueses, em África, as entregas desses símbolos religiosos sagrados dos povos
tem sido entregue ao povo, às tribos, aos grupos, às etnias. Assim tem os governos, porque o governo, os povos da África reconhecem essas etnias. Ou a gente continua tratando os povos originários como certa incompetência, incapacidade. Veja, isso não é uma crítica ao governo Lula, ou ao Lula, o filho de Dona Lindu, aquela que tem ancestral indígena, e que por sangue materno e útero, Lula também tem, assim como eu. Mas é uma crítica ao Estado. Um Estado que promove genocídio, sim, e histórico. Você acha que depois que o governo Lula chegou, parou? A destruição? Pois é. Um marco temporal. Há muito recurso do agronegócio envolvido nisso. Há muitos interesses. O Brasil está pegando fogo, literalmente. E o que é que a gente tem? Eu vejo as falas e isso não tem nada a ver com agronegócio. São pessoas que, sei lá, por uma certa vontade coletiva, começaram a tocar fogo. Pessoas doentes, pessoas monstruosas. Será, gente? Eu há muito tempo que deixei de acreditar em monstros. Acho que há interesses, como diria o Brizola. Interesses? Claro. Ah, e desestabilizar o governo? Sim, claro. Desestabilizar o governo. Jogar a política ambiental e rifar a ministra, literalmente, colocando-a no fogo. Mas aí é preciso que o governo tenha coragem e ações. E falar, sim. Lula disse, não, o governo não se fala de falas, se faz sim de falas, sim. Porque ele fala a partir do Estado. O Estado tem que falar. O Estado tem que expressar. Mas não pode, porque há milindres. E que os profetas e as profetisas, elas não têm milindres. Elas falam, elas gritam. E esse ancestral de quase 400 anos falou. Sim. Se calarem a voz dos movimentos sociais, os mantos sagrados falarão. Fica aqui, então, uma reflexão, uma conversa, né? Uma fala, na verdade. Uma conversa, cada uma, não é? Sobre esse manifesto. Eu vou colocar um link aqui, né? E aí tem todo o manifesto que foi lido, tá certo? As pessoas viram nas redes sociais a fala tanto, não é, da liderança, do manifesto, como também a do presidente Lula. Mas eu deixo aqui o manifesto inscrito para vocês lerem e compartilharem. Pois bem, fica aqui um abraço ao Brasil ancestral, né? Os povos originários, a minha bisavó índia e a todos os nossos ancestrais, nossos antepassados. Que honremos, que sejamos como eles, sinais vivos de resistência. É porque eles lutaram que nós estamos aqui. Não é? Então, deixo a bênção cristã, mas para todos e todas. Que tenhamos uma semana abençoada. Mas antes da bênção, um recadinho. 21 horas, gente, oração fim do dia, tá? Todos e todas mais que convidados e convidadas. Aqui no canal Paz e Bem, tá?
Recebam a bênção. Que a Santíssima Trindade preserve nossos corações, mentes e almas e nos conduza ao reino celestial, onde não há enfermidades, nem dores, nem sofrimentos, e onde reinam a paz e a harmonia. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. Conosco habite eternamente. Amém. Uma abençoada semana para nós, para todos, todas, todos. Tchau, gente querida. Paz e bem.